Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 81 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre compor e decompor os números do 50 ao 99. Nós já fizemos uma aula parecida, só que era com os números do 1 até o 49. E agora a gente vai fazer do 50 ao 99. A lógica, a ideia é a mesma, só vai mudar então o valor dos algarismos. Vamos descobrir então como faz ou até mesmo relembrar eles? Então vamos lá! Para essa aula vai ser bem importante você utilizar o seu ábaco. Não tem como você montar os números sem você saber quem é a dezena, quem é a unidade. E para você saber isso, você vai precisar então do seu ábaco. Para depois, você vai usar o seu caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor e esse material todo para você concretizar, para você colocar lá tudo que você aprendeu nesse vídeo. Combinado? Então vamos lá! Hoje nós vamos compor então esses números. Nós já fizemos eles, né? Mas antes, para a gente aprender a compor e decompor os números, você precisa saber quem é a unidade e o que é dezena, a ideia que eles representam. Se a prof perguntar para você assim, o que são unidades? O que você me responderia? Fale aí na sua casa, o que são unidades? Vamos ver se você acertou? Então, unidades é a contagem de cada elemento de forma separada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 unidades de lápis, né? Ou de canetinha. Vamos pegar 2 canetinhas aqui, ó. 2 unidades de canetinhas. Ou eu poderia dizer que eu tenho 4 unidades. Notem que eu estou falando elas separadas, ó, uma por uma. Então, isso é unidade, é quando eu conto cada uma. Ah, eu posso ter 50 unidades, 60 unidades, é contado de cada uma. Ah, eu tenho 10 unidades de dedos, posso dizer também. Nesse exemplo que a prof colocou aqui, eu coloquei então 7 cubos. Então, eu posso dizer que eu tenho 7 unidades de cubos? Sim, posso dizer. Era isso que você respondeu? E dezena? O que é uma dezena? Então, quando a gente fala dezena, o que vem na sua cabeça? O que você lembra? Vamos ver se você acertou, então? Dezena significa um grupo de 10. Então, toda vez que eu juntar um grupinho com 10, eu posso dizer que eu tenho uma dezena. Ah, eu tenho aqui 10 dedos juntos. Eu posso dizer que eu tenho uma dezena de dedos das mãos? Sim! Aqui, ó, eu tenho um grupo com 10 quadradinhos. Posso dizer que eu tenho uma dezena? Sim. E aqui eu tenho 2 grupos de 10 quadradinhos. Eu posso dizer que eu tenho 2 dezenas? Sim. Então, toda vez que tiver um grupo com 10, eu tenho uma dezena. Ficou claro isso? Na sua mente, quando a gente fala dezena e unidade, já vem isso na sua cabeça? Você já pensa? Legal! Se você ainda não entendeu o que é dezena e o que é unidade, nós temos aulas específicas para isso, que você também pode estar assistindo. Combinado? Mas aqui a gente já está um pouco mais à frente. É só para lembrar mesmo. Então, quando a gente fala em compor o número, nada mais é do que formar esse número, colocar lá os algarismos e entender por que o 12 é o 1 e o 2. Nós vamos organizar a ordem deles. E decompor é escrever o valor posicional, é eu dizer assim, quem é a dezena? Quem é a unidade? Isso é decompor. E compor é eu montar esse número. Vamos entender nessa prática? Olha só, para eu compor os números, precisamos trocar as quantidades pelos numerais. Lembram que a prof já disse que isso aqui são os símbolos que a gente diz, que a gente usa. Se eu fizer aqui, ó, eu vou desenhar lá um coração. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 estrelinhas. Fácil, não é? Agora, imagina se eu tivesse que fazer esses 33 aqui, fizesse 33 sóis, ou então 33 lápis, eu iria demorar muito mais tempo. E até para a hora que eu olhar ali, eu teria que contar um por um. Então, por isso que existem esses símbolos aqui, né? Então, esses são os números, né? Eles representam as quantidades. Olha só, quantos corações a gente tem aqui? Conte aí.
Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu colocasse já o número 15 aqui, né? Olha só, eu tenho lá 15 corações. Era mais fácil ou não? Sim, era mais fácil, né? Como que a gente fez para contar? A gente contou um por um, certo? Agora, se eu olhasse aqui o número 1 e o 5, 15. Ah, não, eu já sei, tem 15 corações, eu não precisaria nem perder tempo em contar. Então, essa é a ideia. Agora, nesse grupo de 15, né, nesses 15 corações, essas 15 unidades de corações, quantos grupos com 10 eu tenho aqui? Pense aí. Se você não consegue ainda ver ou falar, pega lá 15 lápis de cor e separe lá em grupos de 10. Quantos grupos ele vai dar? Tente aí, pare o vídeo e faça. Legal, vamos ver se você acertou? Então, olha só, a prof já circulou aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro desse grupo tem 10 corações. E quantos ficaram fora? 1, 2, 3, 4, 5. Ficaram fora 5 corações. Então, por isso que eu posso dizer que eu tenho uma dezena e 5 unidades? Sim, ó. Uma dezena, porque é um grupo de 10, e 5 unidades, porque eles estão aqui do lado. Então, ó, uma dezena mais 5 unidades, ou então 10 mais 5 é igual a 15. Então, eu tenho 15 corações. Isso que a gente fez nada mais é do que compor e decompor os números. Vamos treinar mais. Para cada barra que nós tivermos aqui, corresponde a uma dezena. E cada cubinho são as unidades. Então, vamos ver quais são os números que eles vão formar. Para isso, você vai utilizar o seu ábaco. Pegue ele aí. Então, olha só, eu tenho duas barrinhas. Duas barrinhas correspondem às minhas dezenas, certo? Então, olha só. Uma, duas. Duas dezenas. Quantos aqui cubinhos eu tenho? 5. Que correspondem, então, às minhas unidades, não é mesmo? 5. Então, 2 dezenas e 5 unidades é igual a 25, o 2 e o 5. Pegaram a ideia? Então, vamos treinar aí. Pegue agora o seu ábaco para fazer esse aqui. Então, monte lá, ó. Lembram? As barrinhas são as dezenas e os cubinhos as unidades. Pegou? Pare o vídeo aí e monte. Vamos ver se você acertou? Olha só, quantas barrinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 barrinhas. 2 e 4, 6. Agora, quantos cubinhos? 1, 2, 3. Então, vamos tirar 2 que eu já tinha antes. Então, olha só, eu tenho 6 e 3. Quantas dezenas? 6 dezenas. Quantas unidades? 3. Que número formou? 63. Olha lá, ó, o 6 e o 3. Isso aí é compor o número. Conseguiu? Vamos pro próximo. Faça aí na sua casa. Então, tente aí. Montou? Vamos ver se você acertou. Quantas dezenas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já tinha 6 aqui, vou colocar mais 3. 9. Agora, quantos cubinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho 3 aqui, mais 2 e mais 1. 6. Então, eu tenho 9 dezenas e 6 unidades. Olha só, 9 dezenas, 6 unidades, formou 96. O 9 e o 6. E esse daqui, como é que fica? Faça aí na sua casa, lá no seu ábaco. Vamos ver se você acertou? Espero que você esteja treinando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho lá 7 dezenas. Eu tinha 9, então agora aqui 7. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou pegar mais 3 aqui, unidades para eu colocar. Legal. Então, eu tenho agora
8 dezenas e 9 unidades. Desculpa, 7 dezenas e 9 unidades. Que número que ele forma? 79, ó, o 7 e o 9. Então, quer dizer que se eu contasse todos esses cubinhos, todos eles eu iria ter 79. Agora, e esse aqui, como é que fica? Faz aí na sua casa. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver quantas dezenas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 dezenas. Então, vamos deixar elas aqui. 5. Muito bem, 5 dezenas. Agora, quantas unidades eu tenho? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, vamos lá, vamos deixar 5 aqui. Aqui, 5. Vamos ver? Então, eu tenho lá 5 dezenas e 5 unidades. Que número formou? 55. Tá conseguindo montar aí? Legal. Agora, vamos ver essa aqui. Quantas dezenas? Quantas unidades? Monte aí no seu ábaco. Montou? Legal. Então, vamos ver como é que vai ficar? Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já tenho 5 aqui. Vou pegar mais 3, que dá 8. Quantos cubinhos agora que representam as unidades eu tenho? Olha só, nenhum. Isso significa que eu não tenho nenhuma unidade. E que número que ele forma? Olha só, eu tenho 8 dezenas e nenhuma unidade. Vamos ver como é que fica? Olha só, 8 dezenas, nenhuma unidade, vai ficar o 80. Então, quando eu quero 50, 20, quando eu tiver só dezenas, ele vai dar então uma dezena inteira que a gente fala, né? Aqui nesse caso, 80. Se fosse 9 aqui, iria ser 90. Se fosse 7 aqui, 70. Se fosse 6 dezenas, 60. Se fosse 5 dezenas, 50. Se fosse uma dezena, 10. Se fosse 3 dezenas, 30. Se fosse 2 dezenas, 20. Se fosse 4 dezenas, 40. Então, viram só? Quando eu não tenho nenhuma unidade, a gente diz que é uma dezena inteira. Isso que você fez agora foi compor o número, ou seja, você montou ele, certo? Agora, a gente vai decompor. Decompor é a ideia, parece que de tirar, mas não é. Decompor é escrever a posição de cada número. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, vamos pegar um outro número aqui. Quando a gente tem, então, aqui, 74. Decompor é eu dizer assim, o 4 é o quê? O 7 é o quê? Ah, o 4 é a unidade e o 7 é a minha dezena. Isso que a gente fez foi decompor o número. É eu identificar quem é a dezena e quem é a unidade. A ordem para eu achar é sempre de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Olha só como a prof montou aqui. Então, unidade para dezena. Mas por que, prof, que eu tenho que contar assim? Porque futuramente você já viu que existem números com 3 algarismos, com 4 algarismos. Então, vai ter outras casinhas que nós vamos achar, né? Então, a da centena, a da unidade de milhar, a da dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. São outras casinhas que você vai aprender. Hoje, né, no primeiro ano, você está aprendendo a unidade e a dezena e futuramente a centena. Mas tem mais algarismos para esses números. Então, por isso que a gente conta sempre de trás para frente. Se você ficar craque nisso, para o resto da vida você não vai ter problema em descobrir quem é unidade, quem é dezena, montar número e assim por diante. Por isso que a gente começa do número pequeno para o número maior. Quando a gente fala em decompor número, a gente dá a ideia de casinha. Por que casinha? Porque cada número ele tem o seu lugar. Né? Lembra que a prof já disse que quando a gente vai montar uma continha de adição ou de subtração, eu tenho que colocar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Essa é a ideia, né? É a mesma coisa. Quando a mãe vai na feira
E lá a mãe tem o preço da laranja e o preço da maçã. Ela pode colocar tudo na mesma sacola para pesar? Não, cada um tem o seu valor. Nos números aqui é a mesma coisa. Unidade tem o peso de unidade. Dezena tem o peso de dezena. Por isso que a gente dá a ideia de casinha. Então vamos ver como é que fica tudo isso na prática. Então olha só. Aqui ó, eu tenho 4 unidades e 2 dezenas. 24. Então se eu tenho lá o número 24, eu quero saber quem é a unidade, quem é a dezena, certo? Vamos ver, olha só. Agora aqui eu tenho o número 65, o 6 e o 5. Quem é a unidade? O 5. Quem é a dezena? O 6. Então olha só, o 5 e o 6. 5 unidades, olha só os cubinhos de novo. E 6 dezenas, olha como que ficou ali. Vamos montar então? 57, monta lá no seu ábaco o número 57. Eu vou montar aqui, você monta aí, vamos ver quem vai acertar. Montou? Então, ó, eu tenho 5 dezenas e 4, 5, 6, 7. Então, olha só, eu tenho 5 dezenas e 7 unidades, que é o que compõe esse número aqui. Olha só, 5 dezenas, 7 unidades. E aí, você acertou? Muito bem, vamos para o próximo. 81. Monte lá no seu ábaco o número 81. Monte aí que eu vou montar aqui. Vamos ver como é que vai ficar lá no seu ábaco. 81. Para eu fazer o 81, então a gente fez como? 8 dezenas e 1 unidade. Olha só, 8 dezenas e 1 unidade. Se eu for ver o número de trás para frente, não é, ó, o 1 tá aqui, 1 tá aqui, o 8 tá aqui, o 8 tá aqui. 81. E aí? E no 92, como é que você faz? Monte aí no seu ábaco, 92. 92 é assim, 9 dezenas e 2 unidades. Olha só como ele fica. Ó, 92, o 2, unidade e 9 dezenas. Não ficou assim lá no seu ábaco também? Legal. Agora, 86, como que fica lá no seu ábaco? Monte nele. Montou? Vamos ver como é que ficou? Então, ó, 8 e agora 6. Então, ficaram. Opa, que a unidade está querendo sair. Então, 8 dezenas e 6 unidades. Olha só. Aqui, representando, então, 6 cubinhos, né, as unidades. Então, eu tenho 6 aqui e 8 aqui. Vamos colocar uma aqui, uma caiu fora, uma saiu, né? Vamos colocar ela aqui. Então, eu tenho 6 unidades e 8 dezenas. Ficou assim no seu ábaco? Legal. Agora, 74. Monte aí no seu ábaco. Pare o vídeo e tente aí. Vamos ver como é que ficou? Eu espero que você tenha tentado, pelo menos, né? Para você poder entender essa ideia. Então, ó, 4 unidades. Eu tinha 8, agora ficou 7 aqui. E 7 dezenas. Então, 4 unidades e 7 dezenas. Tem aí no seu ábaco? Muito bem. Eu espero que você tenha conseguido compor e decompor esses números. Formar o número, né? Quem é a unidade, quem é a dezena. E decompor é dizer quem ele é. O 4 é o quê, o 7 é o quê e assim por diante. Quem é a dezena e quem é a unidade. Tente, brinque em casa com o seu ábaco. Brinque com alguém de montar o número. Você pode montar o número ali e alguém vai ter que dizer que número é esse. Depois é o contrário. A outra pessoa monta um número e você diz que número que ele é. E se você quiser, você pode pegar um rascunho e já ir escrevendo ele. E aí você vai estar treinando. Vamos ver então se você vai conseguir? Tente aí na sua casa, divirta-se com o seu ábaco. Quanto mais você mexer nele, quanto mais você brincar, melhor você vai entender o que quer dizer esses números. Combinado?
Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!